Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, também está escrito em Lucas 4, e no Evangelho, dos 4 evangelhos, 3 evangelhos falam sobre isto, e Marcos capítulo 1, mas iremos trazer em oficial o texto de Mateus 4, a partir do versículo 1, aleluia, fala sobre a tentação de Jesus. Mateus 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor Jesus: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-se-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, no versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o servia. Eu vou ler aqui em Marcos. Ele faz ele lê de forma mais objetiva, mais resumida, mas com outro jogo de palavras, embora dando o mesmo sentido. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 9, apenas poucos versículos, muito menor do que Mateus e Lucas. Marcos capítulo 1, versículo 9, diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Aleluia. Irei fazer agora uma oração em prol da palavra do Senhor, e em súplicas pedir a Ele que Ele coloque palavras na boca do seu servo que aqui estou. Amém? Aí ore comigo aí, meus amigos, meus irmãos, em nome de Jesus, ore comigo. Eterno Deus e Pai, te louvamos, Senhor, nesta manhã. Te louvamos, Senhor, por esta palavra, Senhor,
E suplicamos, meu Senhor, que o Senhor coloque palavras, não para machucar ninguém, não, Senhor, mas para trazer curas, para trazer, Senhor, o bálsamo, o remédio, para exortar, Senhor, a tua igreja, para exortar, Senhor, o teu povo. Pai, coloca palavras no lábio dos teus servos, para que ele não fale segundo as suas palavras, mas segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu poderia nesta manhã tematizar a mensagem para poder você ficar enriquecido, para você entender, para você degustar, para você se alimentar. Eu poderia tematizar aqui, baseado no texto em que fizemos a leitura, dizendo, priorizando a palavra de Deus. Eu vou repetir mais uma vez, para que possa decorar e você entender verdadeiramente naquilo que Deus quer nos falar nesta manhã. Priorizando a palavra de Deus. Mais uma vez, só para decorar, priorizando a palavra de Deus. Priorizando a palavra de Deus. Meus irmãos, todos é sabido de que na palavra do Senhor está escrito, e tudo que está escrito na palavra do Senhor devemos cumprir. Eu entendo que a palavra do Senhor deve ser prioridade em nossas vidas. E Jesus foi um deles. Assim, como ser humano que ele era humano. E em todas, ele foi tentado. Em tudo, diz a palavra do Senhor, em Hebreus fala que ele foi tentado. Mesmo como ser humano que Jesus foi tentado, de forma alguma ele cometeu pecado, tornou-se inocente. Foi o primeiro ser humano e o último ser humano a não pecar, mesmo vivendo entre os pecadores, mesmo vivendo em uma nação da qual naquela época a corrupção se instalara ali, entre os fariseus, entre os saduceus, entre os publicanos, Roma ali atuando naquela época, a corrupção era grande, a tentação da mesma forma, e Jesus continuou sem defeito algum, intacto. Jesus, quando ele foi impelido, ele foi conduzido, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. E isso acontecera quando João Batista estava batizando ali no Rio Jordão. E tendo Jesus chegado, João Batista sentiu que havia entre ele um homem que ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. João Batista, sendo ali cheio do Espírito Santo, orientado e guiado pelo Espírito Santo, ele sentiu que alguém era especial naquele momento. Nada menos, nada mais do que o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. João sabia disto e disse que há um entre nós que ele não era digno de desatar a sandália dos seus pés. E logo Jesus ele pediu a João para que o batizasse. E João não achou digno disto, mas mesmo assim era necessário para que ele fosse batizado. Jesus não poderia assumir o ministério, e tudo ele fez conforme a vontade do Pai, conforme a palavra do Pai. E ele estava ligado com o Pai. Foi batizado e de forma corpórea o Espírito Santo do Senhor esteve ali
E uma voz que bradava, a voz de Deus, a voz do Pai que bradava: este é meu filho. E todos ficaram maravilhados. João teve o privilégio, João Batista teve o privilégio de batizar o Filho de Deus, ou seja, um Deus em carne. E quando Jesus foi batizado, logo Jesus saíra para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, impelido pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E aos 30 anos de idade, conforme a lei, alguém só poderia dar início ao ministério sacerdotal depois dos 30 anos. E ele cumpriu tudo certinho, para que não houvesse nenhuma culpa, ou nenhum pecado, ou ser adiantado. Não, Jesus, ele agiu todo, desde o seu nascimento, agiu sabiamente. E Jesus, aos 30 anos, quando ele foi batizado nas águas, e impelido pelo Espírito Santo de Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e a Bíblia vai dizer que ele foi conduzido para o deserto para ser tentado. Aleluia. Para dar início ao seu ministério, Jesus, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, junto com as feras. E ali, durante os 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. Irmãos, os irmãos há de convir comigo que todos nós somos tentados diariamente, embora que algumas das vezes pecamos. E não venha dizer que você não peca, e às vezes até por pensamentos, diz a palavra do Senhor. Mas somos tentados todo o tempo, todo dia, e o dia todo somos tentados. Não que o diabo fosse onipresente, nem onisciente, não. Mas ele sabe enganar, ele sabe causar tentações na vida do povo. Ele sabe, ele é acusador. E tem muita experiência para isto. Não que ele seja mais forte ou mais poderoso, não, Senhor. Mas ele tem lábias, ele é astuto. Ele sabe conduzir para que o ser humano caia em tentação. E tendo pecado, e ele logo aponta, ele acusa. Todos nós somos tentados. Jesus não foi diferente. Jesus, ele foi tentado em tudo. E olhe, logo no início do seu ministério, mesmo sendo cheio do Espírito Santo que ele estava, mesmo entrando para consagração, jejum e consagração, orando a Deus, ali ligado com o Pai, mesmo no deserto, onde não havia ninguém, apenas as feras selvagens, Jesus, ele foi tentado, justamente nas áreas mais difíceis do ser humano, naquilo que nós somos frágeis, naquilo que o ser humano deseja, até porque somos carne. E Jesus, quando ele foi tentado, o diabo usa ele de artimanha sobre as necessidades básicas. Primeiro, o diabo começa a tentar Jesus sobre as necessidades básicas, que é justamente o alimento físico. Nenhum ser humano consegue viver sem comer. O estudioso vai dizer que, a ciência vai dizer que o ser humano só aguenta passar 3 a 5 dias sem beber. Mas eu creio que Jesus, sendo conduzido e tendo o aparato todinho pelo Espírito Santo de Deus, ele conseguira passar 40 dias e 40 noites ali no deserto. Os irmãos há de convir comigo que quando nós decidimos nos consagrar, jejuar, a gente fica exposto, ficamos sensíveis ao Espírito. Agora, os irmãos há de convir também
que Jesus, como ser humano, ele ficou exposto na sua fragilidade humana que ele era, 100% homem, 100% humano e 100% Deus. Ele teve e foi tentado, mas para dar exemplo a nós, para que possamos vencer a tentação, justamente nas necessidades básicas. Quantos têm pecado sobre as necessidades básicas? Alguns, às vezes, entre nós, algum ser humano entre nós, e às vezes dá desculpas porque rouba, porque mata, e diz que é para manter a família. Observe, necessidades básicas. Eles matam, eles roubam, e tudo isso diz que houve uma necessidade: trazer alimento para a família. Mas o diabo, sabendo da fraqueza humana, sabendo de tudo isso, ele começa logo querendo trazer dúvidas a Jesus. Se observarmos o texto, irmãos, aqui, no versículo 3 de Mateus 4, diz assim: e chegando-se a ele o tentador. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és, ou seja, se é condicional, se tu és, trazendo dúvidas ao caráter, à identidade de Jesus. Se tu és. Jesus, como ser humano, naquele momento, e ali, com a fome, com a necessidade, com sede, fisicamente falando, e trazendo algo não dele. Observe que a palavra vai dizer aqui que o próprio tentador, ele usa a palavra para fazer Jesus cair em tentação. Ele não usa as suas palavras, ele sabe, porque se ele usar as palavras dele, não vai causar dano nenhum ao ser humano. Mas o próprio tentador, o próprio diabo, ele usa a palavra de Deus para trazer dúvidas, para fazer Jesus pecar. Ele usa a palavra, está escrito. Aleluia. Observe o texto que, chegando o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Logo que Jesus tinha poder para isto. Logo, lógico. Não havia nenhuma dúvida. Mas o problema, irmão, é as palavras dele. Ele conduz o ser humano a achar que está fazendo algo bom e não está. Por isso que lá no jardim do Éden, quando Deus chama Adão e disse: olha, Adão, de toda a árvore do jardim comerás, porém da árvore do jardim do bem e do mal não comerás. Ou seja, Deus proibiu para que Adão não comesse nem a fruta que tem. Lembrando que o fruto tinha as duas ciências, não era separada, um fruto para o bem e um fruto para o mal. Não, o fruto tinha as duas ciências, o bem e o mal. E Deus proibiu para que Adão não comesse nem do fruto do bem e nem do mal. E aí, irmãos, inicia, aleluia, ali, a dispensação da consciência. O homem agora sabe o que é bom, o que é ruim, o que é bem e o que é mal. E às vezes eu articulo uma palavra, e creio que você vai entender nesta manhã, o que é engano. O engano é um mal bem projetado, é um mal bem feito, que parece bom, mas não é. Então o diabo, ele usa esses artifícios. Ele traz uma coisa mal, mas com uma característica de bom. Aleluia. Ele traz algo que para os nossos olhos humanos é bom, mas por trás disso há uma coisa ruim. Isso é engano. É o mal bem feito aos nossos olhos. Mas aí, irmãos, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Eis aí uma das razões que eu poderia trazer para nós nesta manhã.
O motivo que Jesus resistiu às tentações é porque ele estava cheio. Escute. E para estar cheio do Espírito Santo é necessário obediência. Eu sei que o jejum e oração é muito bom, irmãos, e até faço isto. Mas o jejum e oração sem obediência é passar fome. Eu entendo isso. Não estou trazendo uma palavra para mostrar para você que você está passando fome. Não. Eu estou trazendo uma palavra para que você possa vencer as tentações, mas de forma cheia do Espírito e obediência, aleluia, à palavra do Senhor. Porque se eu decidir jejuar e orar, mas se eu não for cheio do Espírito, se eu não me encher do Espírito em obediência à palavra, eu não estou fazendo nada, aleluia. Observe o texto, se tu és, eita, aleluia. Observe as palavras de Jesus, que diz: Jesus respondeu, porém, disse-lhe, está escrito. Observe, enquanto o diabo usa a palavra para fazer Jesus pecar, o próprio Jesus também usa a palavra para mostrar para ele que conforme a condução, conforme o desdobrar, aleluia, da obediência, de ouvir a palavra e praticar de maneira corretamente, aleluia. Tem gente que pega o texto bíblico isolado e quer agir de todo jeito, aleluia. E quem traz apenas um texto, traz um pretexto. Eu preciso entender o texto para não trazer um pretexto. Escute, aí o próprio Jesus fala, disse-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu creio que o diabo naquele momento ele ficou besta, aleluia. Ficou, que palavra é essa? Porque ele trouxe algo, e baseado no que ele trouxe, Jesus trouxe algo muito melhor. Nem só de pão viverá o homem. Eu pergunto à igreja, eu pergunto a você, amigos, quantos têm caído em tentação por conta justamente da fome? Muitos. Olha, muitos têm roubado, muitos têm matado, aleluia. Muitas guerras houve por causa da fome, por causa do alimento. Hoje há uma guerra entre nós, justamente por causa do alimento. O alimento é um dos segmentos onde o investimento é muito alto sobre o alimento. É justamente sobre o alimento que muitos pecam, aleluia. Muitos alimentos, para a necessidade básica do ser humano, tem causado prejuízo para alguns. E às vezes o pretexto é, eu estou com fome. Mas eu lembro, irmãos, aqui no texto, está escrito aqui que nem só de pão viverá o homem. Quantas pessoas têm se desviado, aleluia, porque está passando necessidade e aí inventa desculpa, dá desculpa. Senhor, eu entrei na igreja e passei necessidade e ninguém me ajudou. E eu saí. Não esperou em Deus. Eu creio que há um Deus no céu, que Ele supre as nossas necessidades. Aleluia. De manhã pode faltar alimento, mas meu dia chega. Se faltar meu dia, chega de noite. Ou seja, um justo não me negará o pão. Eu creio que o nosso Deus, conforme a sua palavra, conforme as suas palavras, Ele traz providência para nós. Aleluia. Quantos têm pecado por causa do alimento? Observe Elimeleque. Por causa da fome, foi o que ele fez. Saiu da sua terra, foi para Moabe. E chegando lá, morreu ele e os 2 filhos. Aleluia. Então, nós precisamos não trazer um texto para trazer o pretexto, mas observar e fazer a exposição, ver a história, para poder você entender o texto. Está escrito, nem só de pão. Não significa que eu não vivo sem pão, não. Nem só dele. Nós vivemos conforme a palavra do Senhor. E aí o diabo, ainda ousado, ele usa outro artifício sobre a identidade e propósito. Porque Jesus tinha uma identidade e tinha um propósito ali. E qual é o propósito de Jesus? Era morrer por nós. E o cordeiro tinha que ser apresentado de maneira sem mácula nenhuma. O diabo, sabendo disso, claro que sabia. Se ele não soubesse, ele não mandava Herodes matar as crianças abaixo de 2 anos. Não, ele sabia de tudo. E ele usa outro artifício. Qual é? Olha o que diz aqui. Então o diabo transportou a cidade santa.
e colocou sobre o penáculo do templo e disse-lhe: se tu és, novamente, a mente de Jesus, o seu físico estava frágil, por conta dele ser humano, estava com fome. Eu vou voltar a dizer, e vocês há de convir comigo, quando nós estamos com fome, e ficamos muito frágil, aleluia, ficamos muito sensível às nossas necessidades. Aí lança de novo: se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ou seja, ele usa a palavra para trazer tentação a Jesus, para que ele pecasse. O diabo sabe, rapaz. Quantos têm desviado por ler a palavra, não entender e fazer o que quer? Quantos? Muitos. Quantos tem pregado o evangelho aí, tem trazido um evangelho, mas um evangelho que não salva, que não cura, mas um evangelho medíocre. Ele usa, mas não usa de forma adequada. Aleluia. Se observar o texto, irmãos, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. E ele estava em obediência. Quantos têm cometido pecados? Achar que tem direito e não tem direito. Quem já viu um servo ter direito de alguma coisa? Às vezes, irmão, eu digo às vezes por mim, às vezes eu quero ter direito. Quando vou olhar, não tenho direito nenhum. Volto para casa, fico quietinho no meu canto. Aí, não, porque fulano fez isso, porque fulano pisou no meu pé, porque fulano falou mal de mim, eu vou resolver agora. Aí a voz do Espírito Santo brada em nós. A fazer o quê? Tu não é servo, não? E Jesus foi tentado, não venceu. Aí eu volto atrás, o pensamento vem, o Espírito Santo fala conosco, e a gente volta, fica quietinho no canto. E quando vê aquele irmão que falou mal da gente, fala: Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, e vai alegre. Não é assim? Não é assim, minha irmã? Aleluia! Ou seja, você procura o seu direito, mas o servo não tem direito nenhum. E qual é o direito do servo? É servir. Foi isso que Jesus veio. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Aleluia! E ele tinha que se apresentar como cordeiro, sem mácula alguma. E isso ele fez, e fez bem feito por amor a nós. Agora vamos ouvir a palavra o que Jesus falou. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, o que é tentar a Deus? O que é tentar a Deus? Eu me lembro que eu morava ainda em São José da Laje, uma cidade aqui, próxima aqui ali União dos Palmares. E eu lembro que o ônibus da Progresso, ele, como a São José da Laje tem uma ladeira, parece mais é muito alto, o povo diz que é buraco de caranguejo. E o ônibus faltou freio, e por faltar freio, o motorista ficou usando o freio de mão, e isso aqueceu os pneus. Quando o ônibus entra na cidade e para de frente a uma loja, ele começa a incendiar, o fogo começa pelos pneus, porque aqueceu muito. Usando freio de mão, né? Aqueceu muito, aí o ônibus começou a pegar fogo, e os passageiros saiu o motorista, aí um crente, sem sabedoria, mesmo usando a palavra para se desculpar, disse: eu não vou sair daqui, o Senhor vai me livrar. Eu nunca esqueço isso. Eu era jovem, eu tinha, acho que 18 anos, 19 anos ainda. Disse: eu não vou sair daqui, porque o Senhor há de me livrar. Olha, eu entendo, irmãos, aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Eu sei que aquele lugar é o lugar da tentação. O que eu vou fazer ali? Observa o que fez Sansão. Sansão sabia, saiu do lugar de refúgio, o lugar da família, o lugar de aparato, saiu para um lugar de facilidade. E lá encontrou uma mulher chamada Dalila e se prostituiu. Se ele ficasse na sua terra, ele não teria servido de palhaço. Aleluia. Então este homem, dentro do ônibus, não quis sair. Aí um doido, eu lembro que um doido chegou, entrou no ônibus, pegou ele, deu uns bufetes nele e ele desceu do ônibus. Olha que coisa feia para um crente, né?
Hein, irmão? Presidente Naldo, olha a coisa feia para um crente. Um doido lá entrou, deu uns tapas e botou para fora do ônibus. Sai daí, você quer morrer, rapaz? Então, meus irmãos, nós não devemos tentar a Deus. Dizer, olha, eu vou pular daqui e o Senhor há de me proteger. Não precisa não. Isso é suicídio. Aleluia. De 2010 a 2016, 73% da população morreram de suicídio. Pessoas se suicidam por quê? Porque acha que ela, causando suicídio, vai resolver seu problema. Não vai resolver. Você um dia vai prestar conta diante de Deus. Não faça isto. Aleluia. Creia. Não se desespere. O Senhor está contigo, amigo. Minha amiga está contigo. Não faça tal coisa achando que vai justificar. Você causando a morte a si mesmo. Não. Não faça isso. Observe o texto aqui, Jesus, ele nos ensina. O que ele nos ensina? Olha o que ele diz aqui, ó. Meu Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente. Aleluia. Então, o inimigo, ele usa aqui a identidade e propósito. Porque Jesus não tem uma identidade. Ele é filho de Deus. Ele é o primogênito da criação. Ele é unigênito. Não há outro semelhante a ele. Aleluia. A ele toda honra e a ele toda glória. No texto, continuando aqui, irmãos, no versículo 7, versículo 8, diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aí eu mostro outra coisa aqui que o ser humano tem: ganância e poder. Hoje é uma luta contínua, uma luta freneticamente pela ganância e pelo poder. O que está acontecendo aqui no Brasil, irmãos, é somente ganância e poder. Eles lutam, eles brigam, eles matam por causa da ganância e o poder. Aí eu entendo que o poder nos traz tudo. O poder nos traz dinheiro, o poder nos traz riqueza, o poder acaricia o ego. As pessoas gostam de ser adorada. Aleluia. Está no poder, acha que é Deus, manda matar, manda prender, fazer o que quiser, é injusto, é isso, é aquilo. Então, o ser humano sempre, observe, já no jardim do Éden, quando o diabo fala para Eva, diz assim: olha, não, você não vai morrer não. Isso é conversa, repara, isso é conversa. Se tu comer, tu serás igual a ele. A ele, pronto, eu vou ser igual a ele, então eu vou comer. Ou seja, desde o começo, o sentimento no homem de ganância e poder já existia. O diabo levou, até chegar a Jesus ali, levou muita gente a pecar. Muitos reis de Israel pecaram. Muitos sacerdotes pecaram. E naquela época não era diferente. Na época de Jesus, entre os fariseus, os saduceus, aleluia, havia muita corrupção. E quem trouxe isso, irmãos? O próprio diabo. Aleluia. O diabo, irmãos, cria no ser humano a ganância. O que é a ganância? Quanto mais tem, mais quer. Não é assim? Quanto mais ele tem, mais ele quer. Eu tenho 10 carros, eu quero 20. Aleluia. Eu tenho fulano tem 10 fazendas, eu vou querer 20 fazendas. Então, o poder tem corrompido o coração dos homens. Não o poder em si, que Deus nos dá, mas com direção, com respeito, aleluia, liderar um povo. Não é isso falando, não. Eu estou falando daquele poder destrutivo, que o homem consegue a toda força, por causa da ganância. É um poder que o homem conquistou, aleluia, matando, aleluia, prendendo, auto se promovendo. Então, esse tipo de poder, o diabo tem usado muito. O diabo, sabendo disso, aí diz: eu vou
eu vou pegar ele nessa última cartada. Porque ele falou sobre a necessidade básica, falou sobre a identidade, se tu és o Filho de Deus e o propósito, aleluia, e agora sobre a ganância e o poder, aleluia. Se perguntarmos, irmãos, a qualquer ser humano aí, mundano, ou na vida secular, todos vão querer poder. Quem não quer uma conta bancária gorda, aleluia, andar para onde ele quer, viajar, e é isso, aquilo, mas o sucesso, o poder, a fama, todos buscam por isso. Cada um quer estar em primeiro lugar, aleluia, nas redes sociais. A busca é constante. Cada um querendo mostrar que fez, que faço, que desfaço, que eu sou o cara, que eu sou o pacote do biscoito, que eu sou o tampa de crush. São tudo isso aí. Todo ser humano, irmão, está aí. A busca incessante, a briga pelo poder. O Brasil está vivendo, irmão, está vivendo um período difícil. O Brasil está vivendo um período negro, onde os poderes estão em pé de guerra. O poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Aleluia. Tudo por causa do que, irmãos? Da ganância e o poder. Aleluia. Mas observe as palavras de Jesus. Observe as palavras de Jesus. É isso que eu quero que você entenda nesta manhã. Use a palavra. Escute. Foi bom? É bom se jejuar? Claro que é bom. É bom se consagrar? Claro que é bom. Escute. Mas você não vai usar o seu jejum. Ou seja, o seu jejum. Apenas a sua consagração não vai lhe ajudar se você não obedecer. Se observar aqui o texto, Jesus não usa o jejum dele. Jesus não usa a consagração. Jesus usa a palavra. É por isso que o tema que trouxe essa manhã é priorizando a palavra de Deus. Jesus priorizou na vida dele, aleluia, a palavra do Pai. Observe o texto que diz, olha o versículo que diz, versículo 7, é o 7? Não, deixa eu ver aqui, versículo 10, diz, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, retire Satanás, expulsou Satanás, porque chega Satanás, sai daqui Satanás, não tem jeito mais não, aleluia. Está bom de você dar um basta sobre a tua vida, sobre muitas coisas que acontecem. Até parece, irmãos, que a gente luta e as coisas não mudam. A gente passa um tempo lutando e a gente mantém fiel o Senhor. Somos honestos, somos dedicados à obra do Senhor, mas parece que passa um tempo e a gente acha que não vai resolver. Aleluia. Mas Jesus nesta manhã, ele usou a palavra para vencer as tentações. Muitos têm desistido justamente por causa das tentações. E as tentações são constantes em nossas vidas. Quem ainda hoje não foi tentado? Todos nós somos. Agora cabe a mim uma escolha. O quê? Usar a palavra para me fortalecer. É obedecendo a palavra, é a forma, aleluia, de vencer as tentações, é buscar a presença constante e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio, em obediência à palavra do Senhor. Quantas vezes nós queremos fazer o que quer e aí a gente não pode fazer. Por que não podemos fazer? Porque nós temos responsabilidade. Jesus, aleluia, era muito grande a sua responsabilidade. Porque, aleluia, a vida do ser humano estava em suas mãos. Aleluia! E ele venceu. Disse, sai para lá, Satanás. Retire daqui. Vai-te embora. Chega. Em nome de Jesus na tua vida. Aleluia, observa o texto. Eu vou encerrar. Aleluia. Eita Jesus. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito. Olha, a palavra. Jesus priorizando a palavra. Meu amigo, ouvinte da palavra. Amigo internauta,
é a palavra. Olha, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? Talvez, aleluia, você precisa crescer um pouquinho, subir de nível. Que você está no lugar, não para ser servido, mas para servir. Quando a gente muda o sentido, dizer que eu preciso servir, independente se alguém me serve ou não, eu preciso servir. Se alguém não me ama ou não, eu preciso amar. Se alguém não me perdoa ou não, eu preciso perdoar. Se alguém não faz ou não, eu preciso fazer. E aí vai mudar um pouquinho o sentido. Você vai sair da condição de escravo para ser servo. E é diferente, tem sim. O escravo, ele vive preso aos vícios. E escravo, preso a si mesmo. A auto-idolatria, adorando a si mesmo. O homem procura alguém para adorar, não tem. Ele começa a adorar a si mesmo. Auto-idolatria. Talvez você saia do sentido de escravo, porque escravo não tem identidade. Tem não. Escravo tem marca. É números. Você é filho. E sendo filho que você é, use a palavra assim como Jesus usou a palavra. Observa a palavra. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Tu pode dizer amém aí na tua casa. Tu pode dizer amém aí no teu trabalho. Está escrito: só a Deus. Acabou-se. E só Ele servirás. Acabou-se. Versículo 11 para encerrar. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Aleluia. Quando você vencer as tentações, Deus te dará a vitória, amigo. A Bíblia vai dizer que depois da guerra vem a abundância. Depois da tempestade vem a abundância. Depois das lutas vem as vitórias. Aí eu entendo, irmãos, que a maior característica de alguém que vence é porque ele nunca desiste. Aleluia. Por mais que seja luta, ele não desiste. Por mais que seja luta, ele usa a palavra. E eu entendo que eu devo priorizar a palavra de Deus. Essa palavra é maravilhosa e poderosa. O Evangelho de Cristo são boas novas. Boas novas de salvação. Onde o Evangelho é o poder de Deus, que cura, que liberta, que salva e conduz o homem a Deus, e conduz o homem ao céu. É este Evangelho que daqui do programa Louvor e Palavra pregamos. Um Jesus que venceu o mal só para nos dar vitória. E Ele fez isso por amor a nós. Ele deu sua vida por amor a nós. Se Jesus, sendo Filho de Deus, usou a palavra, o que eu faço? Uso também a palavra. Eu vou encerrar contando uma história aqui, para você entender melhor. Uma vez eu conversando com uma senhora, e essa pessoa gostava muito de orar e jejuar. E em suas palavras ela disse assim: olha, escuta só. Quando eu jejuo, quando eu passo 2 dias, 3 dias jejuando, o diabo não chega nem perto de mim. Aí é que chega mesmo, para derrubar tu. Eu disse a ela: aí é que chega mesmo, vai nessa onda. Aleluia. Vá não. O jejum é só para mortificar a tua carne. A gente vê se o diabo, irmãos, é obedecer na palavra do Senhor. Aleluia. Não é somente com jejum não, é bom, claro que é. Você é contra? De jeito nenhum, eu também faço. Aleluia. Eu me consagro também. Só que isso não afasta o diabo da tua vida. Não. A tentação chegou para Jesus. E diz a Bíblia que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Aleluia. Então, independente de se você jejua ou não, o diabo tenta de todo jeito. E a forma de você vencer a tentação, amigo, é você obedecer a palavra. Só isso, ei. Obedecer a palavra. Priorize ela na tua vida. Ei, não posso. Deixa eu ver a palavra. Posso não. A palavra de Deus não diz. E todas as vezes que os reis vinham fazer aliança com Moisés, eu não posso. Quem manda em mim é Deus. Se ele permitir fazer aliança, eu faço. Se não, não faço. Ou seja, quem mandava na vida de Moisés era quem? Deus. Você entendeu? Quem manda na sua vida não deve ser você. Deve ser quem? Deus. Seja servo. Aleluia!
Bendito seja o nome do Senhor. Obedeça a palavra, só isso, irmão. É amigo. É melhor você obedecer do que sacrificar, diz a palavra do Senhor. Que Deus nessa manhã, aleluia, visite o teu lar. Que Deus nessa manhã ilumine a tua mente.